Gravando. Bom, gente, obrigado a todo mundo que veio aí. Os exercícios que a gente vai resolver, os exercícios que eu tinha enviado, né, que algum professor preparou. A ideia é a gente projetar aqui para todo mundo poder acompanhar os exercícios, né? Mas eu espero que vocês tenham em mãos aí os exercícios de 1 a 7 que algum professor preparou. Então, eu vou começar a resolver aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem pode interromper, perguntar à vontade. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui bem essa parte aqui? Beleza? Tá. Então, a primeira questão é sobre diferenciabilidade de derivados direcionais. Tem essa função aqui. E a primeira coisa que ele fala é para você calcular as derivadas direcionais, né? Particularmente do versor I J, que é derivada em relação a x e derivada em relação a y, do ponto 00. Então, você tem sempre dois caminhos para você poder fazer isso. Você pode pegar a sua função original, calcular as derivadas parciais pela regra da cadeia. Então, por exemplo, você tem aqui del f, del x, del f, del y. Você pode calcular pelas regras de derivação de quociente mesmo. Você vai chegar numa expressão e você vai ter que fazer o limite dessa função tendendo ao ponto de interesse, que nesse caso aqui é 00. Quer dizer, você pode tentar calcular isso no ponto 00, só que no caso aqui, quando a gente derivar, vai ficar, pela regra do quociente, vai ficar um denominador elevado ao quadrado aqui, e no ponto 00 vai ter uma indeterminação, né? Você não vai poder dividir por zero. Então, essa seria uma opção que já está falada fracasso aqui, né? Para algumas funções talvez funcione, mas aqui não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer aqui é calcular a derivada direcional pela definição. Então, você vai ter aqui del f del x no ponto 00. Isso é o limite da função 0 mais h, que é só h, de 0. Porque seria 0 mais h, vírgula, 0, né, a gente estava calculando no ponto 0, o limite disso, menos f de 0, 0, que ele já definiu como 0 no enunciado, então a gente precisa colocar aqui, tudo isso sobre h, o limite disso tendendo a 0. A gente vai ter que calcular o del f e del y também. Então, pela mesma coisa, eu tenho que calcular pela definição. Só que agora fica 0,0 mais k, né? Você poderia usar qualquer letra. É isso daqui. Então, a ideia é olhar para a função aqui e substituir aqueles valores. H0 vai dar 0 aqui vai ficar h ao custo ao quadrado, vai ficar h. Limite de h sobre h para quando h tende a 0 dá 1. E aqui, você substitui aqui por 0 e aqui por k, vai ficar 2k. Está certo? Tá. Se eu substituir, vai ficar 2k, para k tendendo a 0 vai dar 0. Tem um k aqui embaixo, né? Desculpa. Aí o limite de k, 2k sobre k, para quando k tende a 0, o k corta, né? Aí fica só 2 mesmo. Ok? Então, a ideia aqui é você calcular as derivadas direcionais pela definição. E, bom, existe, né? A gente conseguiu calcular, então está tudo ok. Inclusive, a gente já tem um gradiente, né? No ponto 00. O gradiente é justamente essas derivadas aqui calculadas no ponto 00. Então, eu vou deixar só anotado aqui.
Isso aqui seria aquilo ali. A gente já calculou logo de cara no item A, tipo, pode ser que isso seja interessante depois, né? Mas se você não tivesse percebido que isso era o gradiente, eventualmente você ia perceber ao longo da resolução. Aí, no item B, ele pergunta se a função é diferenciável, né? Para você mostrar que a função é diferenciável, você pode calcular aquele limitão. É uma possibilidade. Ou você pode também ver se as derivadas parciais elas são contínuas no ponto de interesse, que no caso aqui é 0,0. E tem ainda uma outra possibilidade, que seria você usar o teorema que você vai usar no item C. Porque, ó, ele falou, vamos ignorar um pouco o item B, né? Tipo, é meio estranho essa questão, porque você consegue responder o item B pelo item C. Porque no item C, ele falou para te calcular a derivada direcional no ponto 0,0. Para esse vetor U aí de interesse, né? E a gente sabe que quando a função é diferenciável em um certo ponto, nesse caso 0,0, o f de 1 calculado no ponto 0,0, isso vai ser o quê? O gradiente calculado no ponto 0,0 projetado na direção do versor U. Isso daqui de fato é a projeção, né? Porque, por exemplo, quando você faz o produto escalar de dois vetores, às vezes você pode achar que sempre é a projeção, né? Não é. Isso só é a projeção de fato, né? O tamanho, quando esse versor é unitário. Porque como aqui o é unitário, né? Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, o módulo disso então de fato isso daqui é unitário, então isso daqui a gente pode falar que a derivada direcional ela é a projeção do gradiente na direção 1. Então, tipo, a gente sabe que esse teorema aqui ele é válido se a função for diferenciável. Só que a gente ainda não sabe se a função é diferenciável. Mas, de qualquer forma, você pode calcular isso daqui, porque o teorema ele é assim, né? Se a f for diferenciável, no ponto 0,0, isso implica esse teorema aí. Então, se a função não for diferenciável nesse ponto, qualquer ponto, aqui no caso 0,0, esse teorema aqui é válido. Só que se isso não acontecer, então você pode afirmar que não é diferenciável. É aquela história, né? A implica em B, então não B implica em não A. Então, se você calcular isso aqui e dar um número, se isso aqui não for válido, você sabe que ela não é diferenciável. Isso também seria uma possibilidade de resolver esse exercício, mas tipo, de qualquer forma, como na ordem do exercício não é essa, eu vou calcular de uma forma que... Vou deixar esse teorema aqui escrito. Não, aqui não é somente seu, eu acho. Acho que aqui não implica, né? Se ela é diferenciável, isso acontece. Se isso acontecer, não significa que é diferenciável. É assim, ó, quando você tem uma implicação assim, por exemplo, A implica em B. A implica em B. Se B acontecer, você não pode falar que A acontece. Mas se você tem e não B, isso implica em não A. Isso daqui é verdade. Às vezes, se isso aqui não acontecer, isso não acontece. Mas assim, você poderia fazer desse jeito. Ou você poderia pensar no seguinte, né? Que eu acho que é o tipo mais natural, né? Vou voltar nisso daqui depois que a gente tiver feito, tá? E igual a 2. Então, tipo, a função é diferenciável no ponto 0,0. Para que a função seja diferenciada, as derivadas parciais de primeira ordem precisam existir. E... a questão está aí. E ser contínua, né? Então, essa função, ele está interessada no ponto 0,0. Então, vamos calcular as derivadas agora
parciais, só que por regra do quociente, né? Porque depois que ele tiver calculado, a gente pode fazer o limite para o ponto 0, 0 e ver se isso de fato é 1 e 2. Se for de fato 1 e 2, isso significa que as derivadas parciais vão ser contidas naquele ponto, então, portanto, ela vai ser diferenciada. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos lá, derivada da derivação. Porque eu acho que isso vai dar mais trabalho, mais uma vez. Vamos fazer primeiro Vamos fazer o primeiro item C. Acho que desse jeito é mais fácil mesmo. Ó, vamos ignorar um pouco agora o item B, vamos fazer o item C. A derivada direcional aqui vai ser o gradiente no ponto 0, 0, que a gente já achou, que é 1, 2. Vezes o vetor. Quanto que isso aqui vai ser? Mais de 2, mais 2. Isso seria usando o teorema, né? Tipo, esse teorema ele é válido se a função for diferenciada. Não sabemos se é diferenciável, vamos fazer pela definição. Aqui seria mais AT, né? Em que A é essa coordenada aqui. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2t, vírgula 0 mais raiz de 2 sobre 2t, tudo isso sobre t, para quando t tende a 0. Aqui é a definição de derivada direcional. Isso daqui. Vamos olhar agora para essa definição, né? Vamos calcular a função para esses valores, né? Que seria menos o f de 0, 0, né? Que a função já definiu como 0. Então você pega a sua função f e você substitui ali, né? Quanto que isso vai ficar?
daqui, aí fica 2 raiz de 2t mais raiz de 2, fica 3 raiz de 2 sobre 4, t. Quando o limite t a 0, isso dá 3 raiz de 2 sobre 4. Desculpa aqui que eu me enrolei. Mas então, isso daqui que eu queria mostrar, né? Porque me bananei aqui, vou tentar explicar de novo. Você calculando a derivada direcional aqui nessa direção, pela definição você encontrou esse valor, 3 raiz de 2 sobre 4. Só que esse daqui, então assim, isso daqui responde o item C. Você calculou pela definição, você encontrou esse valor. Agora, vamos voltar para o item B, né? O item B, ele perguntou se a função era diferenciável no ponto 00. Se a função fosse diferenciável no ponto 00, você poderia calcular a derivada direcional no ponto 00 por essa forma. E você teria que chegar nesse valor. Só que como a gente calculou isso daqui e chegou num valor diferente, isso implica que não é diferenciável, por conta daquilo que eu tinha falado agora há pouco, né? O ser diferenciável implica que você pode calcular isso daqui pelo teorema. Mas se você não consegue calcular pelo teorema, significa que não é diferenciável. Então, aqui no item C você calcula a derivada direcional pela própria definição, você chega nesse valor. Agora você volta para o item B. Você volta para o item B e vê que como isso não coincidiu com esse valor calculado pelo teorema, então não é diferenciável em 00. Tem uma dúvida. Porque quando você vai calcular o limite, o t não entrou ao cubo, ele entrou no t normal. Então, foi aqui que eu me enrolei. É porque, tipo, é só você pegar aqui pela definição aqui, né? De derivada direcional, seria 0 mais AT, vírgula, 0 mais BT, em que A e B são as coordenadas do versor. O A, que no caso é raiz de 2 sobre 2, que é igual a B. Então, é só você pegar F e substituir por raiz de 2 sobre 2t em x e raiz de 2 sobre 2t em y. Você fazendo essa conta vai chegar ali. Aqui ó. No denominador vai ficar o quê? 2 quartos mais 2 quartos, que é 4 quartos, vai dar 1, então vai ficar p no denominador. E aqui vai ficar 2 ao cubo no denominador 8, 2 raiz de 2 ao cubo, né? Vai ficar 2 raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 sobre 4, mais 2 raiz de 2 sobre 4. Então, 3 raiz de 2 sobre 4. Isso daqui é um 4. Isso daqui é igual ao limite. Mas assim, respondendo a pergunta, é só substituir os valores. É só substituir. Você vai chegar em 3 raiz de 2t sobre 4 sobre t, com limite de t indo para 0. O t aqui corta, então você encontra 3 raiz de 2 sobre 4. Entendeu? Quando você tinha falado ali na fórmula del F del 00, você tinha falado que essa fórmula só vale quando o vetor for unitário? Isso. Se por acaso o vetor não for unitário, você só divide pela norma dele e vai ficar unitário. Aí você consegue aplicar o teorema sem preocupações. Seria 3 raiz de 2 sobre 2, né? Aonde? No final, você colocou 4. Não, é 4 mesmo. É 4 mesmo. Não, então, isso que eu estava explicando. Tipo, vou explicar rapidamente porque a gente tem que ir para os próximos exercícios, né? Mas, ó, no item C, né? No item C, no item B, ele perguntou se a função é diferenciável no ponto 00. Se a função for diferenciável no ponto 00, você pode falar que del F del U calculado em um ponto de interesse, isso vai ser o gradiente vezes o vetor U. Aqui eu estou medindo os pontos onde você vai calcular. Mas tipo, o teorema é o seguinte, se a função for diferenciável, você calcula o gradiente, você pode calcular a derivada direcional em qualquer ponto dessa forma. Esse é o teorema. Só que se você esse é o teorema. F diferenciável implica nisso. Então, não isso implica em não isso. Ou seja,
se você não conseguir calcular dessa forma, ou seja, se essas duas contas não baterem, porque isso daqui você calculou pela definição, isso daqui está correto. E se ela fosse diferencial no 00, essa conta teria que dar exatamente 3 raiz de 2 sobre 4. Só que não deu 3 raiz de 2 sobre 4, deu 3 raiz de 2 sobre 2. O que isso significa? Significa que a função não é diferenciável no ponto 00 por conta disso daqui. Dessa não implicação, né? Isso daqui é a contrapositiva, né? A implica em B, não B implica em não A. Então, entendeu? Tipo, entendeu? Tá. Vamos para o próximo exercício. Ó, o segundo exercício, ele tá pedindo. Deixa eu só baixar. O segundo exercício, ele está pedindo para mostrar que essa função é de classe C1. Então, a função 3. E g de x. Com a raiz pública. Então, tipo, para a função ser de classe C1, o que precisa acontecer? As derivadas parciais precisam existir e precisam ser contínuas para todo ponto do domínio, por exemplo. Então, o que acontece? Essa função aí, ela é polinômio, ela é uma composição, né, de funções polinomiais, de uma função polinomial com raízes enésimas. E a gente sabe que função polinomial e raízes enésimas, elas são de classe C infinito. O que significa? Que elas são de classe Cn para todo n. Então, na verdade, quando ele pede para mostrar que é de classe C1, em R2, você já tem boa parte da resposta. Por quê? Eu vou tipo, esboçar um teoreminha aqui. Né? Se você tem uma F que é de classe Cn, e você tem uma G que é de classe Cn, para um certo conjunto de pontos, isso implica que F bola G, se pertence de classe Cn, claro, se as condições para a composição estiverem satisfeitas, né? Então, o que precisa acontecer aqui? A imagem da G precisa estar contínua no domínio da F. Então, assim, se você tem uma função que é de classe Cn e uma outra função que é de classe Cn, você coloca qualquer n que você quiser, e você tiver essas condições aqui satisfeitas, a imagem da G está contínua no domínio da F, então a composta também vai ser de classe C infinito. Vai ser infinito. Então, olha para essa função aqui. Essa função aqui é polinômio composta com raiz enésima, né, para n igual a 3. Polinômio é de classe C infinito para qualquer ponto no domínio. E raiz enésima? Não. Ela é para quase todo ponto, tirando na origem. Pensa em raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2, a derivada parcial existe para todo ponto, mas no ponto 00, quando você derivar a raiz de 2, qual que é a derivada de raiz de 2? É 1 sobre 2 raiz de x. Você não pode calcular para x igual a 0. É a mesma coisa aqui, para a função de várias variáveis, no ponto 00 não vai ser satisfeito. Então, na verdade, esse exercício era para você perceber que essa função é de classe C1 para todo R, tirando 0. Aí o seu exercício, na verdade, é mostrar que ela é de classe C1 no ponto 00. É esse o exercício. Então, assim, por conta desse teorema aqui, a gente sabe que a G ela é de classe C1 em todo o R2, tirando o ponto 00. Então, assim, só com esse teorema você já consegue saber isso, que ela é de classe C1 em R2, tirando o ponto 00, que você a princípio não sabe, você vai ter que mostrar. Como que você vai mostrar isso?
derivadas parciais precisam existir e ser contínuo. Vamos calcular as derivadas parciais primeiro, porque a gente vai ter que calcular o limite para o ponto 00. Então a gente precisa calcular primeiro a derivada do ponto 00, depois fazer o limite e ver se isso é igual. Então g de x vai ser derivada de 1/3. Menos 2/3. Então g de x vai ser. Derivada em x. E ela vai ser a mesma coisa, né? Só vai ficar 8/3. A derivada de 1/3. Vai ficar 1/3. Deixa eu então já tem as derivadas. Certo? Aqui a gente calcula as derivadas parciais pela regra da cadeia mesmo.